Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf. Essa é a nossa edição 121. A gente está fazendo um esquenta para as eliminatórias da Copa nesta feira de novembro, todos os jogos da feira de novembro. E agora é hora de falar de Oceania, onde teremos também eliminatórias, teremos a conclusão aí da fase de grupos. Saberemos mais 4 seleções que não vão para a Copa, 4 seleções que seguem com esse sonho vivo de alcançar essa vaga inédita para o continente de forma direta ao Mundial. Antes de começar a nossa discussão, eu convido você a seguir o Conte Verde nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, tem conteúdo diário sobre futebol de seleções. Dá uma checada lá, segue a gente, deixa o like, compartilha e vem conosco fazer esse conteúdo. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify e no YouTube para ficar ligado quando a gente soltar os outros podcasts, ficar acompanhando aí nossa cobertura completa de data FIFA todos os meses, agora no mês de novembro, claro, que é que está mais próximo. Deixar o like, compartilhar, também comentar, fazer a sua interação conosco. Lembrando, também temos nosso apoio coletivo, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com seus amigos, para que eles saibam como que chega na Eliminatórias da Oceania, às vezes ignorada, mas tem muita coisa legal que a gente vai falar aqui nesse podcast, muita coisa legal com ele, que é o nosso setorista de Oceania aqui no Conte Verde, Bernardo Oliveira. Seja bem-vindo. Vamos lá, porque agora é a hora do tudo ou nada. Muitas decisões, né? Vamos conhecer os semifinalistas, que ano que vem vão disputar uma vaga na Copa do Mundo. Uma seleção é a favorita. As outras vagas a gente está em aberto para ver como que vão ser essas partidas. Seja bem-vindo. O que dá para esperar nesse primeiro momento aí, dessas partidas que encerram a fase de grupos? Obrigado, Salaf. Mais uma vez um prazer estar aqui com você e também saudar quem nos ouve, né, nesse podcast, mais uma vez falando sobre esse cenário de futebol da Oceania. Como você bem disse, né, uma data FIFA que, ao contrário da anterior, que teve apenas uma rodada, né, nessa nós teremos as 2 rodadas seguintes, né, e já a definição dos semifinalistas dessa eliminatória. Sem dúvida, a promessa de bons jogos, até principalmente por conta das seleções que perderam na estreia e que agora vão ter que correr atrás, né? Vão precisar da vitória de qualquer maneira, porque uma segunda derrota significa, né, a consequente eliminação dessa corrida pelo sonho da Copa do Mundo de 2026. Então, sem dúvida, teremos bons jogos, né, nesses próximos dias, das partidas das seleções da Oceania, equipes que venceram na primeira rodada, querendo, né, voltar a vencer já para garantir o seu passaporte antecipadamente, e as outras seleções que perderam também, precisando melhorar e mostrar o seu valor. Tem tudo para ser uma boa data FIFA nesse futebol da Oceania. Exato, eliminatórias da Oceania que tem essa característica diferenciada, que os jogos são em lugares, né, tem sedes definidas, as rodadas iniciais foram em Fiji e em Vanuatu, e agora a gente vai ter no grupo A na Papua Nova Guiné e no grupo B na Nova Zelândia. Então vamos começar pelo grupo A. No grupo A a gente tem a Nova Caledônia e Fiji com 3 pontos, a Nova Caledônia lidera pelo saldo de gols, lembrando, todo mundo venceu, não tivemos empate, né? Todo mundo venceu ou perdeu, no caso não tivemos empate na primeira rodada. Aí vem Ilha Salomão e Papua Nova Guiné zeradas. Ilha Salomão tem saldo melhor. Nós teremos nas rodadas, segunda rodada dia 14, né, madrugada do dia 14 para o dia 15 aqui no Brasil, do dia 13 para o dia 14, perdão, aqui no Brasil, meia-noite, Ilha Salomão e Nova Caledônia, às 3 da manhã os donos da casa entram em campo contra a Fiji. E aí, fechando na madrugada do sábado para o domingo, dia 17, Fiji e Nova Caledônia, meia-noite, Papua Nova Guiné e Ilha Salomão, às 3 da manhã. Bernardo, aqui nesse grupo entra aquilo que você falou, né? Pode ser aí a classificação, né? Quem vencer se classifica, né? Se as 2 seleções, né? No caso, se as 2 seleções que venceram na primeira rodada vencerem novamente, se classificam já na segunda rodada, já fecham o caixão. E a gente acompanha um pouco de pressão, né? A Ilha Salomão, por exemplo, a gente está gravando esse podcast dia 8 de novembro, ou seja, a rodada é só na semana que vem, mas a Ilha Salomão, por exemplo, já está em preparação 2 semanas e meia. As Ilhas Salomão já estão na Papua Nova Guiné, inclusive, a seleção, para tentar, né? A gente viu aí que, desde a Copa das Nações da Oceania, o nível da seleção caiu muito, não conseguiu repetir aquilo que a gente viu em outros momentos dessa seleção. O Joy Smith, treinador, fechou lá, não com alguns nomes como o Joy Nulu, né, que é um nome consagrado, conhecido da seleção das Ilhas Salomão. A Papua Nova Guiné também, e a Papua Nova Guiné tem esse aspecto a mais, que é o jogo dentro de casa, né? Fazia 7 anos que a Papua Nova Guiné não jogava dentro de casa, vai voltar a jogar agora. Conta com esse carinho, com essa força do torcedor
para conseguir vencer os seus jogos, conseguir dar a volta por cima, né? Conseguir aproveitar esse momento. Tem até uma entrevista do capitão da Papua Nova Guiné no site da UFC que ele fala muito disso. Por outro lado, a Nova Caledônia ressaltando muito a sua preparação anterior, né? A gente falou disso também, que ficou quase um mês em preparação depois de não ter atuado profissionalmente nessa temporada, e isso valeu a pena na abertura. E Fiji, que chega como a melhor seleção desse grupo, né? Disparado, chega aí para mais um momento, ver se o Roy Krishna vai brilhar, o Thomas Dan vai aparecer novamente. O que dá para esperar desse grupo A, onde tem duas seleções muito próximas da classificação e duas seleções, literalmente, que não podem nem sonhar em não vencer nessa segunda rodada, principalmente. Pessoal, eu concordo com você. São duas seleções favoritas nesse grupo. Acho que a seleção da Nova Caledônia e de Fiji estão assim, um passo à frente, não só por terem vencido na primeira rodada, mas também pelo futebol apresentado, né? E se repetirem as boas atuações que tiveram no seu jogo de estreia, tem tudo para vencer novamente, né? A Nova Caledônia, sem dúvida, que é a favorita nesse jogo contra a Ilha Salomão, da mesma forma a seleção de Fiji contra a Papua Nova Guiné. O detalhe interessante, né, da seleção da Nova Caledônia foi algo até falado na entrevista, né, que está disponível no site da UFC, né, da Confederação de Futebol da Oceania. O capitão da seleção da Nova Caledônia, né, o César Zeolá, falou sobre isso. Sobre a preparação, elogiando a preparação que o time teve, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, apesar dos problemas que o país ainda vive, né, problemas em relação ao seu território, né, o problema governamental, né, em relação com a França, algo que inclusive tirou a Nova Caledônia da Copa das Nações da Oceania, né, e agora continuam, né, alguns problemas no país, parece que em menor escala, mas ainda estão presentes, mas principalmente porque o campeonato lá está parado desde maio, né, e isso foi algo dito pelo César Zeolá na entrevista, o que torna ainda mais importante esse trabalho feito pela Nova Caledônia e pelo técnico, né, o Johan Sidaner, o francês que comanda a seleção da Nova Caledônia. Com o campeonato nacional parado desde maio, já são aí 6 meses, né, a gente pode dizer, a Nova Caledônia, apesar de todos esses problemas, conseguiu se reunir e teve um bom futebol no jogo de estreia. Então, sem dúvida que chega com favoritismo para esse jogo, tendo, né, a esperança de gols, como a gente, né, destacou na última data FIFA e volta a destacar o George Gop-Fenepé, né, que é o grande nome dessa seleção da Nova Caledônia, enfrentando uma seleção de Ilha Salomão que precisa dar a resposta nesse jogo, né? Não pode pensar em outro resultado. Só a vitória interessa a Ilha Salomão, até porque se perder para a Nova Caledônia, né, 2 jogos, 2 derrotas, a Ilha Salomão vai dar adeus, né, a esse sonho da Copa do Mundo de 2026. E é a seleção que a gente vem falando, que nessa primeira data FIFA já é a seleção que vem atravessando uma fase ruim já há um bom tempo. Como você destacou bem, já veio, né, de um mau futebol praticado na Copa das Nações da Oceania e no jogo de estreia dessas eliminatórias esse problema se repetiu. Então é a seleção que precisa dar essa resposta, né? Mas tem um desafio difícil pela frente, esse jogo contra a Nova Caledônia. Agora falando sobre o outro jogo, sobre Papua Nova Guiné e Fiji sem dúvida que é a favorita, né? Tem uma seleção que teve, né, também um bom futebol nesse jogo de estreia, e aí, é claro, entra a questão do Roy Krishna, que é o grande nome dessa seleção, como você falou, e que vem bem nos últimos jogos. Ele já atua há algum tempo no futebol indiano, né? Ele joga no Odisha, nos últimos 3 jogos marcou 2 gols, então já chega em boa fase, né? Com um histórico bem recente, muito bom, né? Para a seleção de Fiji, para que ele possa mais uma vez provar o seu valor, né? O grande nome, sem dúvida o maior nome, né, da história da seleção de Fiji, para que mais uma vez conduza essa seleção ao seu objetivo principal, que é essa classificação antecipada, né, às semifinais das eliminatórias. Enquanto a Papua Nova Guiné se apoia muito no seu artilheiro, né, no Tommy Semi, que apareceu bem naquele jogo de estreia, apesar da derrota, né, a Papua Nova Guiné acabou tendo problemas no jogo de estreia diante da Nova Caledônia, mas agora precisa também buscar esse resultado. O Tommy Semi foi assim o nome bom da equipe da Papua Nova Guiné naquele jogo, apesar da derrota, apareceu bem num bonito gol também, em outras oportunidades. E a Papua Nova Guiné se apoia nele também nesse apoio dentro de casa, como você destacou, né, algo bem interessante. Também está no site da UFC, né, a entrevista feita com o capitão da seleção da Papua Nova Guiné, o Alvin Pomolong, que falou sobre isso, né? A seleção não joga em casa há 7 anos e a expectativa de todos eles, de todo o grupo, é usar esse fator casa justamente a seu favor, né? Os jogos vão ser na capital do país, né, em Port Moresby. Então a seleção da Papua Nova Guiné pretende usar esse fator casa a seu favor, e principalmente aquilo que ele disse na entrevista. E a mensagem tem sido essa, né, do apoio dos torcedores, para que eles deem orgulho, digamos assim, ao país, né, que
se dediquem ao máximo e que pensem nisso, não só para reagirem na competição, mas também para dar esse orgulho, né, aos habitantes, aos torcedores de Papua Nova Guiné, que enfim poderão ver a seleção na sua casa depois de tanto tempo. E algo que ele destacou que é até interessante no final da entrevista, né, o que Papua Nova Guiné precisa fazer para voltar a vencer. O que ele falou, simplificar o jogo, né, fazer o simples e não cometer erros bobos, né, como a gente viu no jogo de estreia, né. Papua Nova Guiné cometeu alguns erros, principalmente em saída de bola, e isso foi bem destacado pelo capitão da seleção. Não cometer erros bobos e simplificar o jogo. Esse parece ser o caminho, né, que a Papua Nova Guiné pretende traçar para voltar às vitórias. Mas, de qualquer maneira, eu acho que Fiji e Nova Caledônia têm equipes melhores, já vem apresentando um futebol melhor, sem dúvida tem um certo favoritismo, não só para vencer esse jogo, mas também um leve favoritismo para conquistarem, né, a vaga, essas duas seleções para as semifinais. Eu estava vendo aqui, quando você falava, ver quantos jogadores, né, do Nova Caledônia jogam no país, estão afetados por essa paralisação e jogam fora. Dá para ver que mais da metade jogam ali em clubes locais, né? Se você for pegar a lista, você tem jogadores que jogam no Magenta, você tem jogadores que jogam no TIG Sport, mas me chamou muito a atenção a quantidade de jogadores que jogam na França e tem até o nosso glorioso, o Jacob Geno, que joga no Beitar Jerusalém, joga no futebol de Israel. Ou seja, a gente vê a Nova Caledônia, querendo ou não, com vários jogadores em nível, não digo nem profissional, porque a gente sabe que esses clubes da França que esses jogadores atuam são clubes amadores, né, basicamente, mas ter um jogador numa situação profissional, isso a gente vê que é raro, até na nossa entrevista com o João Chimera a gente viu, então é uma situação diferente, acho que isso pode ajudar, pode agregar. Quanto a Papua Nova Guiné estava falando, vale lembrar que uma das últimas apresentações em casa, né, a gente faz 7 anos que não joga, se a gente voltar um ano antes, 8, em 2016, a Papua Nova Guiné teve a edição da Copa das Nações da Oceania no seu país e perdeu nos pênaltis para a Nova Zelândia, né? Então ficou essa expectativa em torno dessa seleção, de uma geração que não conseguiu vingar aquilo que esperávamos. Também, claro, teve a questão da pandemia, que afetou depois, e agora são jogadores que estão mais velhos, né? A gente vê que muitos nomes são semelhantes a esses, mas a gente sente falta, né, de um amplo maior, imagina o pessoal lá. Então, vai ser bem curioso para ver. E, claro, Ilha Salomão também, nessa Berlinda, como eu falei, uma preparação longa. Se deu certo com a Nova Caledônia, será que vai dar certo com a Ilha Salomão? Fica aí o mistério para o Joy Smith conseguir, né, solucionar nessa sua preparação para as eliminatórias. E agora vamos passar para o Grupo B, o Grupo B que tem Vanuatu na liderança pelo saldo de gols, né, fez 4 gols, saldo 3, e também a Nova Zelândia tem 3 pontos, saldo 3, mas marcou 3 gols apenas. A Samoa é a terceira colocada, nenhum ponto, fez 1 gol, menos 3. E o Tahiti, nenhum ponto, menos 3 saldo, nenhum gol feito. A Samoa fez 1 gol, perdão. Nessa rodada na Nova Zelândia, a gente tem no dia 15, aqui no Brasil, no dia 14, perdão, às 11 da noite, a Samoa encara o Tahiti. E já na madrugada, 3h30 da manhã, a Nova Zelândia encara Vanuatu. E a terceira rodada, a gente tem na segunda-feira, meia-noite, de domingo para segunda, Tahiti contra Vanuatu, e às 2h30 da manhã a gente tem Samoa contra Nova Zelândia. Bernardo, aqui o aspecto dos grupos é um pouco diferente, né? O aspecto dos jogos, né? A gente vê que se for a tendência, né, se tivermos nenhuma surpresa, muito provavelmente a gente vai ter um confronto direto na última rodada entre Vanuatu e Tahiti. A gente já estava falando sobre isso antes, né? A gente falou isso no último podcast, na última data FIFA lá em outubro, né? Que era Vanuatu perder para a Nova Zelândia, nenhuma tragédia, Tahiti vencer a Samoa. Então teria um confronto direto dessas duas seleções. A gente vê a preparação, a gente vê o Tahiti segue em preparação, né? A gente tem agora a família Kautak, não só o Brian Kautak, agora a gente tem o primo dele voltando, o Jean Kautak, que volta à seleção após 8 anos, né? Ele passou por uma lesão de joelho, uma situação bem grave aí, e conseguiu agora, de fato, estar na seleção novamente. Tem também mais um atacante na seleção também da família Kautak, o Bill Cutler, e a gente também tem essa questão do João Chimene nesse momento muito bom que vive a seleção de Vanuatu, com a seleção do Tahiti, a seleção da Samoa tentando ser a surpresa, mas quem diria, aí eu vou fazer a exclamação toda, que o jogador do mês da Premier League estaria aqui. Chris Wood estava jogando demais, ganhou o prêmio de melhor jogador da Premier League e agora vai tentar ajudar o seu país, né? Vai tentar ajudar a seleção. O que me impressiona é que o Chris Wood tem 32 anos já. Muita gente achou que o grande up dele já tinha passado, né? Principalmente que ano passado ele não teve um ano tão bom assim, uma temporada tão boa assim no Nottingham Forest, mas essa temporada atual que começa, cara, ele começa jogando muita bola e com merecimento ganha esse prêmio do mês de outubro de melhor jogador da Premier League.
Então, é uma surpresa grata para a gente que acompanha. Nova Zelândia, que deve garantir a classificação para a próxima fase sem muitas dificuldades. Vai ver o que o Juliano Chimelli vai conseguir fazer para aprontar, né? Se vai conseguir fazer uma coisa para aprontar. O Tahiti tentou, conseguiu tomar só 3, vamos dizer assim, só 3, né? A gente viu um jogo muito parecido. É saber, principalmente em relação àquela final, né, Bernardo? A gente falou com o Juliano sobre isso, e é interessante se a gente for pensar na seleção de Vanuatu, porque pelos chaveamentos, a gente acredita que Vanuatu tem condições de passar para o Tahiti e tem a grande chance de talvez lá na frente fazer essa final contra a Nova Zelândia. Isso aqui a gente está projetando. Então pode ser mais um teste para o Juliano ver o que ele pode inventar lá para frente. Ó, tem Fiji, depois Nova Caledônia, pode vir alguma pedreira. Enfim, o que dá para esperar de Nova Zelândia com o melhor jogador da Premier League, Vanuatu com a família Kautaki tentando, né, fazer valer aí esse bom ano com o Juliano Chimelli, Tahiti também tentando essas primeiras vitórias e Samoa tentando surpreender, remando totalmente por fora. É bastante coisa para a gente debater nesse grupo. Primeiro, já começando pelo final, falando sobre o Chris Wood, uma fase exuberante, né, do atacante do Nottingham Forest. Como você falou, não foi uma temporada muito boa que ele teve a anterior, mas nessa começou muito bem. Apenas para trazer os números, né, para quem nos ouve, Chris Wood nesse momento é o vice-artilheiro da Premier League, né, ao lado do Mbeumo, do Brentford, né? Os dois têm 8 gols marcados, o artilheiro é o Haaland, né, para variar, o norueguês do Manchester City com 11 gols. Mas como o Haaland já é um jogador quase um extraterrestre, né, em relação a gols marcados, o Chris Wood só mostra... Não conta. O Haaland não conta. Exatamente, então só mostra o nível que o Chris Wood está nessa temporada, né? Ele e o Mbeumo, né, o atacante do Brentford, os dois têm 8 gols marcados, sendo que a Premier League só teve 10 partidas até agora, né? Então é uma média excelente, quase um gol por partida. E mesmo o Nottingham Forest está se beneficiando disso, porque até agora está fazendo uma temporada muito boa, né? São 10 rodadas, o Nottingham Forest é o terceiro colocado da Premier League, né? Com 19 pontos. Algo que ninguém esperava, né? Pelo menos nesse início. Premier League, o Nottingham Forest, que é uma equipe habituada a ficar ali do meio de tabela para baixo, está fazendo um início muito bom, não só do Chris Wood, mas também do Murilo, né? Que foi merecidamente convocado para a seleção brasileira, né? O zagueiro Murilo, pela primeira vez, né? Vai vestir a camisa amarelinha nessa data FIFA. E o Chris Wood, nos últimos 5 jogos, tem 6 gols, né? Marcou nos últimos 5 jogos, marcou gols nas últimas 5 partidas. É realmente uma fase muito boa do atacante da Nova Zelândia. Outro nome também legal a se destacar, que também foi novamente convocado, é o Just, né? O Just, que já tinha ido muito bem na Copa das Nações da Oceania, né? Um jogador também importante nessa seleção, também foi bem na última data FIFA da Nova Zelândia, também vem de bons jogos pela equipe, né? Que ele atua, o St. Pölten, né? Da Áustria. Nos últimos jogos, né, que o Elijah Just fez, nos últimos 4 jogos, marcou 2 gols. Também é um jogador que chega em boa fase, claro, né, num segundo plano em relação ao Chris Wood, evidentemente, mas o Just também é um jogador que ajuda bastante a seleção da Nova Zelândia, que tem a volta, inclusive, de alguns jogadores que não estavam na última data FIFA, né, na data FIFA de outubro, inclusive isso está noticiado, né, no site da UFC, né, da Confederação de Futebol da Oceania. A Nova Zelândia convocou 4 jogadores que não estavam na data FIFA de outubro, naquela partida contra o Tahiti. No caso, o Joe Bell, o Mac Kovac, o Sarpreet Singh e o Finn Surman. E aí o destaque para o Surman, que foi jogar, né, nos últimos meses na MLS, né, depois de muitos anos no Wellington Phoenix, né, o time da Nova Zelândia, ele foi atuar na MLS no Portland Timbers. Né, não é o único, inclusive. Tem outros jogadores neozelandeses que atuam na Major League Soccer, né, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Além da estreia de um jogador que foi, inclusive, muito elogiado pelo treinador, né, o Darren Bazley. Nessa entrevista, elogiou muito o William Gillion, que é um atacante do Auckland, né, time também da Nova Zelândia, que vai fazer a sua estreia na seleção, né, nos All Whites. Foi muito elogiado por ele pelas atuações, então é também um nome para a gente ficar de olho, né, nessa data FIFA, ver como é que o Gillion, se tiver oportunidade, como vai se sair. E aí mostra também a presença desses jogadores que atuam na Nova Zelândia na seleção. Né, dos convocados para essa data FIFA, cerca de 30%, né, dos jogadores atuam no país, né, no futebol da Nova Zelândia. Então, claro que a Nova Zelândia tem esse favoritismo que a gente já espera que passe com tranquilidade em primeiro, e ao que tudo indica, Sawaf, como você bem indicou, tem tudo para ser uma disputa direta pela segunda fase, pela segunda vaga, né, entre Vanuatu e Tahiti. E aí são 2 partidas diferentes, né? Tahiti vai para cima da Samoa, porque já perdeu na estreia para Nova Zelândia, e vai para fazer saldo, coisa que Vanuatu tentou e até conseguiu fazer diante da Samoa, né? Venceu por 3 gols de diferença, venceu por 4-1. Como a Samoa é a seleção mais fraca do grupo, Tahiti vai ter que tomar a iniciativa. Então, vai partir para cima da Samoa, não só para vencer, mas para fazer saldo, porque lá na frente isso pode ser importante, né? Se nós pensarmos aqui que Vanuatu enfrenta a Nova Zelândia
e dependendo da derrota que Vanuatu tiver, né, em relação ao saldo, da diferença de gols, e dependendo da vitória que Tahiti tiver sobre a Samoa, da diferença de gols, pode-se inverter ali a posição entre Tahiti e Vanuatu, né, já pensando na última rodada, em que as duas equipes se enfrentam. Então, o saldo de gols nessa data FIFA vai ser importantíssimo, tanto para Tahiti quanto para Vanuatu. Como nós sabemos que a Nova Zelândia tem esse favoritismo sobre Vanuatu, eu não tenho dúvida, né, que o brasileiro Juliano Schmeling vai armar a equipe para tentar sofrer o mínimo possível. E se for para perder, o que é muito natural que perca, porque a seleção da Nova Zelândia é bem melhor que a seleção de Vanuatu, embora esteja praticando um bom futebol, se perder é para perder de pouco, né? Para manter o saldo que tem. E o Tahiti vai pelo lado oposto, vai tentar vencer a Samoa pelo maior número de gols que puder, para tentar também, evidentemente, melhorar o seu saldo em relação à seleção de Vanuatu. Então, são dois bons jogos, mas se nós pensarmos assim no que deve acontecer provavelmente, né, no provável, claro, não se pode cravar isso, mas tem tudo para acontecer isso, né, que a Nova Zelândia vence Vanuatu e que o Tahiti também vença a Samoa, e aí na última rodada nós iríamos, né, com a Nova Zelândia já classificada com 6 pontos, e aí com certeza Vanuatu e Tahiti terão um ótimo confronto direto nessa última rodada para nós sabermos quem será o segundo classificado no grupo. Pois é, e você falou do saldo, é muito importante, porque daí quem chegar com o melhor saldo joga pelo empate nessa última rodada, né? Então, esse último confronto tem tudo, assim, até nível mundial, dá para falar, de ser um dos grandes jogos dessas eliminatórias, né? Desses confrontos que a gente tem, e aí a gente tem esse duelo que pode vir a acontecer na última rodada dessa eliminatória. Você está falando das novidades destacadas, eu gostei de ver que o Francis de Vries voltou para a seleção da Nova Zelândia. Esse aí, quem gosta de Mundial de Clubes, conhece, porque é figurinha carimbada, e também quem gosta de Fórmula 1, né? Porque olha e vê lá De Vries, aí fala, né? Mas não é o Nick De Vries, é nem parente próximo, é o Francis De Vries, que está de volta à seleção. Ele que ficou fora no ano passado, mas já retornou aí nessa temporada jogando lá pelo Auckland City, o Auckland que já foi eliminado do Intercontinental desse ano. Então, é isso, pessoal. O podcast é rapidinho, porque são poucos jogos, mas para a gente gravar aí, ó, são 2 rodadas muito interessantes, e para você cobrar, eu vou fazer Bernardo Oliveira já dar uma cravada aqui nos classificados. Bernardo, você falou aí que os favoritos estão na mesa, dá para dizer que vai ficar nisso, então? Você vai cravar Nova Caledônia, Fiji, Nova Zelândia, e aí o favorito ali não, né? Porque o duelo direto entre Vanuatu e Tahiti. Qual que vão ser seus palpites, meu amigo, para quem estará na semifinal no ano que vem? Salaf, eu vou mais ou menos por aí. Acho que a Nova Caledônia e Fiji vão vencer novamente os seus jogos e já vão garantir classificação, e aí na última rodada se enfrentam pela disputa da liderança do grupo, né, para evidentemente fugir da Nova Zelândia, claro, que deve passar em primeiro no outro grupo. Então, acho que Nova Caledônia e Fiji garantem essa classificação, assim como a Nova Zelândia também. E aí, nesse jogo entre Tahiti e Vanuatu, já é uma situação com um pouco mais de equilíbrio. Aí eu não vou, nesse momento, cravar o segundo colocado, mas deixo aqui a minha torcida, né? Até por ser dirigida por um brasileiro, pelos bons jogos que vem fazendo, a minha torcida é que Vanuatu consiga a classificação diante do Tahiti para coroar o bom trabalho que o brasileiro Juliano Schmeling vem fazendo. Eu vou cravar o Vanuatu, porque eu acho que o Juliano, pelo que a gente viu, até no nível de jogos da Copa das Nações da Oceania e tudo mais, o Vanuatu apresentou mais que o Tahiti, né? Então, eu vou dar esse voto de confiança no Juliano. Por isso, acho que talvez consiga chegar até com o melhor saldo que o Tahiti. Vamos ver, né? São mistérios que ficam pro ar. No outro grupo, eu acho que passa Nova Caledônia e Fiji, mas eu acho que vai ser muito mais... Eu não sei porque... Eu acho que, como a gente falou, os jogos vão ser pegados, vão ser complicados, e eu não duvido que empatem. Eu não acho que Ilha Salomão e Papua Nova Guiné vençam, mas eu acho que acho que pode acabar empatando esses jogos. E aí, empatando, na última rodada, as duas seleções poderiam jogar um empate entre elas para ver quem passa. Só que aí vem um ponto Nova Zelândia, né? Se as duas seleções vão jogar ali com 4 pontos, se a gente empatar, a gente passa. Mas aí o pessoal de Fiji vai olhar, mas vocês são malandrinhos, porque daí vai mandar a Nova Zelândia para nós, então a gente vai até cima. Então, ia ser um cenário muito divertido, inclusive. E daí, quem vencesse num jogo entre Papua Nova Guiné e Ilha Salomão já chegaria, né? O jogo entre Fiji e Nova Caledônia acontece antes. Então, se empatarem, ainda tem uma sobrevida ali, ia dar um foguinho amigo nesse grupo. Eu vou torcer por isso, tá? Para que empatem pelo menos os 2 jogos iniciais, e aí na última rodada seja esse fogo aí para a gente descobrir quem seriam os classificados de fato, né? Para a gente ter confrontos de fato. Eu sempre gosto de emoção, sou fã da emoção, então vou torcer para isso. Mas se fosse para cravar alguém, cravaria Nova Caledônia e Fiji. Tá certo, pessoal? Agradeço você que esteve aqui conosco nesse podcast, nessa preparação, nosso esquenta aí
para as eliminatórias da Oceania desta rodada. Fica o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Como eu falei, tem conteúdo diário lá para você conferir sobre futebol e seleções. Também para você seguir aqui no YouTube e no Spotify para acompanhar quando soltarmos os outros podcasts, para quando a gente soltar mais conteúdos por aqui. E claro, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você acompanha a gente, você apoia a gente, quer dizer, continuar acompanhando. Paga o almocinho do Bernardo quando ele for lá fazer a cobertura da seleção brasileira na Barra da Tijuca. E se não puder ajudar financeiramente, mande esse podcast para os seus amigos que estão viciados em eliminatórias, querem saber quem vai ser a próxima seleção eliminada lá para aparecer na nossa tabelinha de eliminados. Meu Oliva, muito obrigado, meu caro. A gente volta depois desses jogos de madrugada para fazer essa repercussão, para falar de quem vai seguir vivo, quem segue morto, e ver se a gente vai ser algo mais tranquilo ou se vai ser algo mais dramático, como eu coloquei. E obrigado pela sua parceria aqui, falando de Oceania, falando de seleção brasileira e ao longo de todo o Conte Verde. Forte abraço. Obrigado, Sócia. Eu agradeço a você mais uma vez. Bom estar aqui para falar sobre esse futebol da Oceania. E agora vamos esperar, né? Aguardar essas partidas que serão com certeza muito boas, e em breve estaremos aqui para comentar o que nós vimos, né, em relação às partidas, às seleções, e já, de fato, começar a projetar, né, as semifinais dessas eliminatórias para a Copa de 2023. Um abraço para você, mais uma vez, obrigado pelo convite e também a todo mundo que nos escutou. É isso, pessoal. Então fica ligado, acompanhe essa rodada eliminatória com a gente para saber quem segue vivo e quem vai embora, se despede do sonho da Copa do Mundo. Tá certo? Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais.